sou o pastor Jefferson Barros, nós estamos aqui no estúdio do IDEM Brasil e nós estamos aqui com as figuras aqui muito importantes. Nós estamos com a Mônica Miranda, né, Mônica? Nós estamos aqui com a Lembra Francisca, né? Que eu aprendi hoje que lembra é prosperidade, olha só que coisa legal. E a Rosa Lima, Rosa de Lima, né? Sim. Então é um prazer receber vocês aqui, tá? Nós queremos, hoje nosso programa aqui, eu sou, né? O objetivo é a gente falar de um tema que é muito importante, Mônica, lembra? Que fala sobre imigração, né? E, na verdade, eu queria que vocês pudessem compartilhar conosco, tá, Mônica? Como você vê a imigração no Brasil, né? Como você foi recebida no Brasil? Qual o seu objetivo? Quais são os seus sonhos para o futuro? Eu acho que eu fui bem recebida, né? Primeiramente, eu sou a Mônica Manuela Miranda, tenho 40 anos, sou mãe de 3 filhos. Aqui no Brasil eu fui muito bem recebida, porque eu vim, arrumei, né? Como eu posso dizer? Me casei, né, com meu esposo lá e viemos morar para cá, em busca de com melhores condições de vida. E aqui no Brasil fui muito bem recebida. Ok, que legal, né? Que bom que nós brasileiros, né, principalmente aqui em Rio de Janeiro, recebemos muito bem vocês. E lembra, e você, né? Quem é a Lembra, né? Quais são os seus objetivos? Como você foi recebido no Brasil? Qual é a sua expectativa para o futuro, né? Olá, muito obrigada. Primeiramente, Lembra Francisca é o meu nome, tenho 25 anos de idade. Faço 26 agora na terça-feira, E graças parabéns, a Deus. parabéns, parabéns. Ai, muito obrigada. Eu sou angolana, sou estudante de Direito. E eu cheguei no Brasil de uma forma não muito bem assim, construtiva. Não foi uma ideia que eu saí de Angola para uma imigração chegando no Brasil. Eu tinha uma outra perspectiva do que era a imigração. Quando eu cheguei no Brasil, eu me deparei com uma outra realidade, né? Na verdade, porque ser imigrante é viver em dois mundos. Mas eu tive uma recepção excelente pelos brasileiros e não tenho o que me questionar. Com a forma que eu fui recebida aqui no Brasil, foi superou a minha expectativa, na verdade. Ah, que legal, né? Muito bom. Você, Rosa, Rosa de Lima, e você? Quem é a Rosa, Uhum. né? Como você foi recebida no Brasil? O que você pensa para melhorar, né? O que você pensa para o futuro, né? E aí, quem eu sou? Quem é a Rosa? Boa tarde. O meu nome é Rosa de Lima, da Angolana também. Tenho 30 anos, faço em agosto 31. Então, eu saí de Angola no objetivo também de em busca de melhores condições de vida. Eu deixei o meu filho lá, pequeno, e fui muito bem recebida porque até quem recebeu-me foi uma pastora que não conhecia, conheci pelas redes sociais. Aproveito e mandar um beijinho para ela. É, primeiramente tem aquele processo, né, de você vir para cá, não conhecer a pessoa e você vindo mesmo assim, sabendo que você vai ser imigrante em outro lugar, você não sabe quem vai te receber. E realmente eu só tenho a agradecer. Ela recebeu, morei na casa dela, até que eu comecei a trabalhar e eu espero desenvolver cada vez mais lá para frente. Poxa, que legal, hein? Que história de vida legal. Mônica, me fala uma coisa. Você falou que você tem 3 filhos, não é isso? E hoje o que que você pensa para os teus filhos, né? Qual é o que você pensa para o futuro? Como que está sendo aqui no Brasil, né? As políticas públicas, né? Para os filhos dos imigrantes. Você pode compartilhar conosco um pouco sobre isso? Posso sim. Né? Primeiramente, eu moro numa comunidade. Eu tenho 3 filhos, 2 rapazes e uma menina. O que eu quero mais dos meus filhos é tirar da comunidade, né? Sim. O que mais me leva, que eu quero que eu trabalho dia e noite para poder tirar as crianças da comunidade. Mas eu não tenho por que me queixar. A escola é boa, eles frequentaram as creches são muito boas. O posto também foi muito bom. Meu filho, quando chegou, tinha que fazer uma cirurgia de hernia, né? Eles encaminharam pelo SUS, foi tudo direitinho e gostei muito, né? E eu penso uma boa escola, né? Principalmente sair da favela. É o meu sonho, poder tirar meus filhos da favela. Que legal. Lembra, você falou que estava fazendo direito, né? Sim. E a faculdade, na verdade, que tem uma ampla, né? Ou seja,
a faculdade de Direito, na verdade, após você se formar, né, em bacharel, ainda tem que enfrentar ainda a tal da OAB, né, a OAB, falar. Mas, enfim, o que que você pensa, que, né, qual área que você quer trabalhar? Na área criminal, na área civil, na área familiar, na área tributarista? O que que você pensa? Qual direção você quer ir? Então, na verdade, eu acho que o direito ele me ensinou de uma forma, uma visão diferente da vida. E eu que sou imigrante e uma mulher negra, eu tinha pensamentos que hoje, frequentando a OAB, né, do Rio de Janeiro, e frequentando os fóruns, eu tenho uma outra perspectiva sobre a vida, sobre a mulher, sobre o posicionamento, principalmente das mulheres negras imigrantes. Na verdade, eu queria fazer o direito internacional privado, uma vez que eu sou imigrante, mas acabei me apaixonando pela área criminal. Então, eu penso em terminar minha faculdade, fazer a pós-graduação e me especializar no direito criminal. Se Deus ajudar, né, fazer a prova aí da ordem, passarmos. Então, formarei em direito criminal mesmo. Não, vai dar tudo certo. Tenho certeza, é só seguir em frente que vai dar tudo certo. Rosa, eu vejo aqui o seguinte, né, que como você falou um pouquinho de você, não é verdade? E eu queria fazer uma pergunta assim, né? Como que você, na verdade, na questão cultural, né? Como que vocês conseguem conviver? Como você consegue conviver na questão cultural? Você acha que às vezes tem conflito cultural? Você acha que tem coisas que no seu país você fazia que aqui tem uma dificuldade ou não tem? Como é que você trabalha isso? Como é que você consegue conviver com a questão cultural? Tem bastante, sim. Eh, Primeiro é que viemos de uma cultura bem diferente, né? Que nós somos africanos, né? Então, tipo assim, os brasileiros também têm a vossa cultura. Tipo, por exemplo, em termos de fala também, às vezes a pessoa vai se pronunciar que o significado em Angola é diferente, aqui é outro. E a forma também de se alimentar, também você vai ver que a comida aqui é um pouquinho diferente, lá também é, entendeu? Em termos de convívio de festas. Aqui também tem um tipo de festas diferente e lá nós também temos. Então, o termo de convívio, nós aprendemos a lidar com os brasileiros da melhor maneira possível, né? Que é conviver, independentemente da nossa cultura, e aprender também sobre a cultura brasileira, que aí faz com que a gente consiga auxiliar tudo. Porque se a gente viver só da nossa, vai ser complicado. Então é melhor mesmo fazer uma união, que ali dá tudo certo. Porque, na verdade, né, Mônica, às vezes quando nós chegamos num país, quem tem que se adaptar ao país somos nós, que somos imigrantes, né? Verdade. Sim. No ano passado na Índia, né? E na verdade eu tive um choque cultural, né? Porque a gente vê coisas que, poxa, e eu acho que é uma coisa que, como conviver com isso, né? E às vezes eu fico pensando, não sei se vocês têm, né, uma colônia, né, uma comunidade aqui que Sim. vocês possam desenvolver a Sim, cultura. sim. Não existe uma Tem- comunidade? Existe. O angolano, vou falar particularmente do meu Sim. país. O angolano, ele é muito família, não muito diferencial do Uhum. carioca, porque eu convivi com outros brasileiros também, mas o carioca é muito família. Aqui a gente tem uma comunidade, uma colônia, a gente formou agora o coletivo de mulheres angolanas, né? Moana África, e não só. Então, essa comunidade, a gente, quando tá nas nossas reuniões, não é simplesmente um encontro. Ali é encontro de lembranças, momentos vividos em Angola. É toda uma emoção, uma nostalgia. E a gente sente como se um pedaço de Angola estivesse no Rio de Janeiro. Então, desde a comida, a gente faz os nossos pratos típicos com alimentos brasileiros, claro, mas o sabor, você come imaginando Jesus nos momentos que a gente estava lá. Então, a gente tem esse momentos assim afetivos para lembrar da nossa cultura. Poxa, que legal, né? Porque eu posso dizer que eu vivi um pouco isso, porque quando eu cheguei na Índia, aquele choque alimentar, né? Você tem que se adaptar àquela cultura. E uma coisa que aconteceu comigo, né, que poucas pessoas sabem, né? Eu, quando cheguei no Rio de Janeiro, minha esposa, eu cheguei 6 horas da manhã, eu falei, olha, eu tô doido para comer um bife e feijão. Prepara aí, é de manhã, mas eu vou chegar aí para comer um bife. Cheguei passando mal. Tá, porque a comida muito apimentada, aquela coisa toda. Mas só que é aquilo que nós estamos falando, a cultura, porque, por exemplo, eu tenho um histórico também de família, né, que é do nordestina, que tem uma cultura. O Brasil, né, ele, na verdade, cada estado tem uma cultura diferente. Pra vocês verem, o Brasil, né?
E eu conheço o Brasil, viajei para vários locais trabalhando, e cada estado tem uma comida diferente. A Bahia é uma comida diferente, na Alagoas é uma comida diferente. Então, quer dizer, imagine vocês vocês vêm de um país, né? Tá acostumada com aquela comida, porque a comida faz parte, né, da confraternização, da união, Verdade. do dia a Uhum. dia, não é verdade? É uma Verdade. coisa muito boa. Como também eu percebi em vocês, assim, como eu falo, né, sempre. Eu sempre aprendo com quem eu ouço a história e relata, eu vi em vocês também a alegria. Eu vi a alegria aqui, a alegria do carioca, mas eu acho que vocês têm uma alegria maior ainda. Nós compramos uma festa segunda-feira, né? Parecia que nós éramos convidados, mas parecia que a festa era nossa. É uma alegria que transborda. E falando sobre carregar lembranças, tem um detalhe, uma historiazinha que eu gosto de compartilhar algumas vezes assim. Que o angolano, quando sai de Angola, quando sai do Brasil para passar férias em Angola, quando volta para o Rio de Janeiro, ele traz sempre alguma coisa que, assim, um item, um doce, que nem um brasileiro quando vai fora, já tem Sim. um brasileiro levando paçoca, coisas que lá fora não tem, então a gente Uhum. traz o mesmo aqui no Brasil, então é uma coisa Muito é legal. mesmo cultural e isso é da gente mesmo. Que Uhum. legal, né? Legal quando a gente lembra da nossa história. Mesmo com aquela história, né? Eu venho de uma família também muito humilde. Uhum. Então, quando a gente olha lá atrás na história, faltava o dinheiro, mas não faltava alegria, mas nunca se esquecemos dos momentos que nós passamos na nossa região, na nossa comunidade, né? Fica na nossa cabeça a história Sim. de vida de cada um, tá? Gente, eu sou muito grato por poder receber vocês aqui como presidente do IDEM Brasil. Eu acho que esse coletivo, né, que vocês estão participando é um coletivo que ele vai refletir muito na vida de pessoas, principalmente vocês que estão aqui no Brasil há bastante tempo. Eu acho que vocês, na verdade, vocês são pessoas que vocês vão poder compartilhar um pouco do que é o Brasil, compartilhar, ou seja, a questão da orientação, de conhecer um pouco da nossa legislação e também, né, até mesmo com a Aniquila que está dentro desse projeto, dentro desse coletivo, vocês poderem, né, trabalhar políticas públicas para poder melhorar, porque Sim. eu vejo que a questão, né, de imigração é uma questão muito delicada, é uma questão, né, que nós temos políticas públicas para tal, como eu falei, mas nós precisamos de pessoas que vivem a história da imigração, que viveu a história da migração, Sim. para que você possa ter essa aproximação, para que você, quando um imigrante chegar no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente poder, né, fazer com que ele não possa passar o que vocês passaram, assim como eu faço. Você falaram que foi Sim. muito bem recebido, mas tem aquela questão ainda da insegurança, né? Sim. Da onde que eu vou, Pra como onde que eu vou eu vou ser sair? recebido, Sim. né? Como é que vai ser depois se eu quiser ficar? Como é que vai ser? Como é que é a legislação brasileira? Então, parabéns vocês. E só eu ver vocês aqui, né? Conquistando, utilizando, né, a educação do Brasil. O Brasil, eu falo que é um celeiro de universidade, que Uhum. às vezes nem um brasileiro, né, ele utiliza isso mais do que as pessoas que vêm de Verdade. fora, não é Verdade. verdade? Então, na verdade, muito obrigado, gente. A gente, né, sou grato a Deus por vocês estarem aqui. Nós vamos ter outro momento. Quero que vocês também convidem outras pessoas para poder estar compartilhando conosco também, tá? Então, eu queria encerrar, né, esse programa dizendo a vocês que aí, ó, a imigração, pessoas que teve um exemplo de vida, pessoas que acolheram, né, o Brasil. Talvez, como o Brasil acolheu cada uma delas, né, talvez alguns não são acolhidos, mas nós temos que trabalhar para que nós possamos ter qualidade de vida, para que nós possamos entender que nós somos todos irmãos, que nós somos pessoas, né, que nós temos que não podemos ser preconceituosos, que nós temos que respeitar a fé, que nós temos que respeitar a cultura, que nós temos que trabalhar para que possamos viver um processo de paz, não de guerra, que nós possamos a cada dia não utilizar uma ferramenta de arma, de preconceito e entender que o mundo é nosso, ok? Encerra aqui, IDEM Brasil. Quem sou eu? Até a próxima, ok? Uma boa tarde a todos.